Bom dia, minha gente, bom sábado, tá começando mais um quadro Valfré Comenta. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma discussão aí em torno da obra de arte, tratar dois termos muito específicos, que é a essência da obra e a forma da obra, e como que essas coisas se relacionam. Para isso, trazendo aí alguns autores referência da história da arte. Então vem comigo para mais um quadro, vamos juntos refletir um pouco aí sobre criação e expressão artística, tá bom? Solta a vinheta, Guilherme. Bom, minha gente, seja bem-vindo e bem-vinda, chega pra cá. Hoje o comentário é em torno aí de forma e essência da obra de arte. Vou tratar um pouco disso com vocês, trazendo alguns autores aí que já refletiram um pouco sobre o assunto ao longo da história da arte, né? Então a gente vai discutir um pouco esses dois termos para ver o que pode ser ampliado nas nossas compreensões, tá certo? Quem tiver interesse depois, as referências estão na descrição do vídeo, tá? Pode ser acessado o nome do livro, de onde que eu peguei, os autores, que vocês podem aí aprofundar um pouco mais os estudos. Isso é um breve vídeo para a gente poder começar, para quem não tem o hábito, né, ou quem já tem, ampliar a reflexão em torno aí de forma e conteúdo, ou forma e expressão, ou forma e essência da obra de arte. Então, para a gente começar a pensar, eu vou começar com Aristóteles, que é um dos primeiros pensadores que vai trazer em A Poética a análise em torno das tragédias gregas, e ele vai trazer contribuições importantíssimas para pensar a obra de arte. E a primeira que a gente pode pensar, né, aqui, que é uma consideração valiosíssima, é a condição de imitação, né? O Aristóteles vai colocar como a obra de arte ela é uma imitação, né? A obra perfeita ela está primeiro nas ideias. Aquilo que a gente materializa nada mais do que uma imitação. E a imitação está para nós de forma inteiramente natural desde a infância, né? Ele vai dizer a tendência para imitação instintiva no homem desde a sua infância. Ele vai dizer em A Poética. Então, nós temos isso como algo natural, imitar os sons, imitar o comportamento, vestimenta, enfim, imitação. Pense nesse conceito para a gente pensar em obra de arte. Obra de arte é uma forma de imitar, uma forma de representar a natureza, ok? Um outro autor que a gente vai ter já no final do 19 para meados do 20 é o Martin Heidegger, que vai fazer contribuições e aí já criando uma reflexão aí desse período de meados do 19 para o 20. Nessa onda aí a gente vai ter o Hegel também, que vai estar pensando a questão da estética da arte, da obra de arte, né? Que é basicamente a experiência que o leitor, a experiência que o público tem dentro de uma obra. Ele vai definir assim: a obra dá publicamente a conhecer outra coisa, revela-nos outra coisa, ela é alegoria. Então nós temos aí a definição de Heidegger em A Origem da Obra de Arte, de que a obra ela é alegórica. Aristóteles vai colocar em imitação. Aqui a gente vai ter a condição alegórica, que também tem relação. É aquilo que indica, é aquilo que gera uma projeção, alegoria, né? Então, a obra nesse processo de gerar, apresentar alegorias, ela está nos revelando coisas em torno daquela temática que ela está abordando, né? Dentro daquela forma que ela está trabalhando. Então a gente vai partir agora para pensar um pouco que a partir de imitação e a partir de alegoria a gente vai ter essas aplicações dentro das formas. O que seriam então essas formas, né? São os modelos de representação, são os modelos de expressão. E aí a gente pode colocar como exemplo, né? Música, teatro, literatura,
pintura, escultura, dança, tudo isso são formas de expressar artisticamente. E quando a gente fala em expressar, a gente passa para o nosso segundo tópico aqui, que é a expressão e narrativa. Pensar o que essa obra, o que essa forma está expressando, qual é o conteúdo que ela está manifestando. Isso é outro ponto essencial. E para corroborar aqui eu vou trazer então Martin Heidegger novamente, que ele vai dizer assim, a obra de arte abre à sua maneira o ser doente. Na obra acontece esta abertura, a saber, o desocultar, ou seja, a verdade do ente. Na obra de arte, a verdade do ente pôs-se em obra na obra. A arte é por si em obra da verdade. Olha que coisa linda, né? Então o que ele está dizendo basicamente aqui? Que o artista ele tem que colocar a condição de abertura, na abertura das suas fragilidades, das suas sombras, para expor isso, né? Ter a coragem, a ousadia de conseguir abrir, de desocultar aquilo que está oculto dentro de si. E é nessa abertura que uma obra pode ser verdadeira. E é nesse ato que ela impacta o leitor. Então, uma expressão artística, ela tem que ter a verdade como parâmetro, digamos assim, né? Senão fica só na aparência, não é mesmo, gente? Então, aí, avançando um pouco mais aqui, a gente, meados do 20 aí, vamos ter uma grande contribuição também do Walter Benjamin, que já está pensando a obra de arte numa relação técnica, né, desse processo da arte já dentro da reprodução industrial, automática e na nossa atualidade que a gente pode pensar digital também. Ele vai dizer, mesmo na reprodução mais perfeita, uma coisa se perde. O aqui e agora da obra de arte, sua existência única no local em que se encontra. No entanto, é nessa existência única e somente nela que está realizada a história a qual a obra de arte esteve submetida no decorrer de sua duração. O aqui e agora é o ato de experiência estética, né? É onde a obra se expressa, é onde a obra também faz com que o outro se descubra nesse processo e é onde a obra também se mostra, né? De onde ela fala, de que período ela fala, né? Da sua história narrada. Porém, há algo sempre sendo perdido nesse processo, né? O Walter Benjamin vai dizer que a representação mais perfeita que for feita de uma obra vai ter algo sendo perdido, porque o aqui e agora é essencial na obra, essencial, né? Então a gente está falando de expressão, a gente está falando dessa verdade da obra. Então a gente tem aqui esses dois autores que a gente vai pensar esse processo de abertura do artista e o processo de reprodução de uma obra, né? Não é que não pode fazer reprodução, mas a gente tem que entender que ela cria uma segunda camada e ela perde o aqui e agora. Quando a gente tem uma adequação da obra num segundo nível, vamos pensar assim, né? Uma obra que está sendo... eu pego um quadro, filmo um quadro e tudo mais. Eu estou produzindo uma outra obra, uma obra audiovisual em cima de um quadro. Isso tem que ser muito bem elaborado, muito bem pensado, senão a gente acaba não só perdendo, mas como distorcendo a essência daquela obra que está sendo reproduzida, né? Então aqui agora é onde a obra se sustenta, é onde ela fala, independente do período histórico, né? Bom, último tópico aqui, quero tratar com vocês sobre a essência de uma obra. O que é uma essência de uma obra de arte, né? A gente vai ter uma outra citação que eu gosto aqui, do Heidegger. O Heidegger vai dizer que a essência da arte é a poesia, né? Então a gente vai ter isso lá em Platão, a gente vai ter em Aristóteles, a gente vai ter esse lugar de pensar a obra que a essência é a poesia. Mas ele faz uma complementação. Mas a essência da poesia é a instauração da verdade. Então não é suficiente que a gente instaure a poesia. É também necessário, para que a poesia seja instaurada, a expressão autêntica, a expressão verdadeira, né?
a gente deixar vir à tona o que tem que vir a partir daquilo que eu estou tratando. Não adianta eu vir aqui querer dizer poesia, querer dizer aquilo e outro, se eu no fundo, às vezes eu estou machucado e eu não quero falar de dor, não vou falar de dor. Quero falar de alegria, vou falar de alegria, a partir daquilo que eu sinto, deixando vir à tona, né? É esse vir à tona, é essa poesia que é instaurada, é que a essência de uma obra se faz, se materializa, enquanto forma e enquanto expressão. Walter Benjamin vai contribuir da seguinte maneira: é, portanto, decisivamente significativo que esse modo de ser aurático da obra de arte jamais se liberte totalmente de sua função ritual. Em outras palavras, o valor singular da obra de arte autêntica fundamenta-se sempre no ritual. Aqui o nosso autor, o Benjamin, já está trazendo uma outra palavrinha fundamental para a gente pensar, né? Esse lugar da essência da obra. A gente tem a poesia como essência e a gente vai ter também um ritual. Toda obra ela tem um ritual de produção, um ritual de exposição. O que seria esse ritual? Como ela acontece, basicamente, né? O teatro, isso é bem demarcado, a música, isso é bem demarcado, né? Mas às vezes a pessoa está fazendo e não tem consciência daquilo. Importante ter consciência que uma obra de arte também ela é ritual. Quando ela perde o lugar de ritual, né? Ela também perde um pouco de sua essência, ela perde um pouco de sua potência expressiva. Então é importantíssimo a gente estar atento a esses pontos, né? Forma, conteúdo, essência, para que a gente melhore a nossa condição de expressão enquanto artistas, enquanto escritores, escritoras, para que a arte ela cumpra o seu papel, que nada mais é que refletir a existência humana e suas condições independente de período histórico, independente de cultura, de localidade, de língua, né? Porque aí o público vem, interage, simboliza e completa a obra também com a sua existência. É isso, espero que tenha contribuído aí de alguma forma nas reflexões com vocês. Quem tiver interesse, está aqui na descrição os autores citados, tá certo? E que possamos seguir juntos na direção da poesia, na direção da essência humana e artística. Um grande abraço.